Boa tarde. Eu me chamo Cauã e hoje vou começar o nosso vídeo sobre epidemiologia, explicando o que é logarítmica. Vou começar pelos seus conceitos, no qual, em uma exponenciação normal, nós temos uma base, um expoente, no qual o expoente indica quantas vezes nós devemos multiplicar a base por ela mesma. Isso aqui é igual a 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes, que é igual a 8. Na exponenciação é um pouquinho diferente. Nós temos aqui log de 8, base 2. O que isso quer dizer? Significa que nós temos uma base e um resultado. E o que nós temos que achar é o valor do expoente. Aqui nós sabemos que o expoente é igual a 3. Porque 2 elevado a 3 é igual a 8. Continuando aqui sobre os seus conceitos, agora eu vou mostrar aqui para vocês algumas regras. Que tipo, B ele tem que ser sempre maior que 0. E B também tem que ser diferente de 1, onde B é a base. E X ele tem que ser maior que 0. Isso é uma regra essencial da logarítmica. Agora eu vou falar um pouquinho sobre seu comportamento. Aonde, se a base é maior que 1, ele terá um comportamento crescente. Aonde, se x cresce, y também cresce. Agora, quando a base ela é menor que 1, isso implica dizer que ela terá um comportamento decrescente. Aonde, se x cresce, y decresce. Agora eu vou explicar para vocês aqui como é que funciona o gráfico de uma função logarítmica, onde nós temos que definir alguns valores para x. Aqui eu já defini alguns valores, como 1 meio, 1, 2, 4 e 8. Começando aqui, temos log de meio, base 2, isso aqui é igual a menos 1. Por quê? Porque 2 elevado a menos 1 é igual a 1 sobre 2, que é igual a meio. E por isso que é menos 1. Log de 1, base 2, isso aqui é igual a 0, porque 2 elevado a 0 é igual a 1. Log de 2, base 2, é igual a 1, porque 2 elevado a 1 é igual a 2. Dois elevado a 2 é igual a 4. Dois elevado a 3 igual a 8. Agora o que nós temos que fazer é plotar esses pontos no gráfico. Aqui, quando x é igual a meio, y é igual a menos 1. Primeiro ponto. Quando x igual a 1, y igual a 0. 1 e 0. Já está aqui. Quando x igual a 2, y igual a 1. x, 2, y, 1. Terceiro ponto. Quando x igual a 4, y é igual a 2. Quando x igual a 8, y é igual a 3. E assim, nós já temos todos os pontos que precisamos para fazer um gráfico de uma função logarítmica. Aqui, como já conhecendo o comportamento do gráfico, nós sabemos que ele terá mais ou menos assim. E assim, eu termino minha parte explicando o que é logarítmica, passando minha fala para meu colega, Juan. Boa tarde, eu me chamo Juan e eu irei falar um pouco sobre o que é, o conceito e o objetivo da epidemiologia. Para entendermos um pouco sobre a disciplina, primeiro devemos ver o conceito da palavra. A palavra epidemiologia pode ser dividida em dois: epidemio e logia, onde logia é o estudo. Da mesma forma que biologia significa o estudo das coisas vivas ou simplesmente o estudo da vida, também podemos entender que epidemia significa doenças. Então, com esses dois conceitos, podemos ver que epidemiologia é a ciência que estuda o desenvolvimento e a distribuição das doenças e epidemias em uma população. Esse conceito foi socateado durante muitos anos, com o desenvolvimento e a descoberta de novas doenças. Uma grande referência para o estudo da epidemiologia foi o médico e sanitarista Jon Snow. Se você lembrou de Jon Snow, o personagem de Game of Thrones, saiba que você não está totalmente errado, pois ambos possuem a mesma inspiração. Só que o médico da vida real, Jon Snow, ele tinha um objetivo mais sério, que era lidar com os problemas de uma doença chamada cólera.
que estava devastando a cidade de Londres. Só que esse médico ele tinha um grande problema, que naquela época não se possuía o entendimento de métodos para o encontro de micro-organismos causadores da doença, e muito menos tinha-se ideia da existência desses micro-organismos. Então, o que John Snow fez de inovador? Ele basicamente pegou um mapa da cidade de Londres e começou a mapeá-la. Ele marcava em Londres os casos onde aconteciam mortes por cólera. Ele marcava aqui os pontinhos. Então, ao longo do tempo, ele foi analisando e descobrindo que em uma determinada região, por exemplo, aqui, acontecia-se mais casos de cólera. Então, ele pegava, estudava essa região e descobriu que nela havia um poço. E nessa fonte consumia-se diariamente a água. As pessoas consumiam a água e acabavam gerando a doença da cólera. Então, John Snow, ele foi lá e fechou a fonte, proibindo que as pessoas consumissem a água dela. Então, com essa ação, ele percebeu que os casos diminuíram drasticamente. Então, ele analisou a fonte e descobriu que a água que saía dela vinha de um rio. E esse rio percorria por basicamente toda a cidade de Londres, que era um local onde as pessoas basicamente jogavam seus dejetos. E esses dejetos faziam o caminho do rio e chegavam na fonte. E as pessoas consumiam aquela água com os dejetos, contraindo a bactéria da cólera. Então, dessa forma, John Snow, sem nenhum conhecimento biológico, descobriu a causa das mortes em Londres, fazendo com que a epidemiologia entrasse em uma nova era, onde o seu conceito não se baseava unicamente em ver a distribuição das doenças, mas sim descobrir a causa dessas doenças e estudar novos métodos para que essas doenças sejam erradicadas ou pelo menos prevenidas, fazendo com que a epidemiologia alcançasse novos horizontes. Então, foi basicamente isso a minha parte, e eu vou passar a minha palavra para o meu colega Ricardo. Boa tarde, meu nome é Ricardo e eu vou falar sobre como a epidemiologia se relaciona com a função logarítmica. Aqui eu dei 3 tópicos da relação entre as duas coisas, mas existe muito mais tópicos. De primeiro, a gente tem como as doenças se espalham. Basicamente, a gente tem uma pessoa que é chamada de paciente zero, que foi a primeira pessoa infectada e vai ser a primeira pessoa a infectar outras pessoas. Digamos que o paciente zero, ele infectou outra pessoa. O número de pessoas infectadas dobrou. Com isso, eles dois infectaram mais outras 2 pessoas. O número de pessoas infectadas quadruplicou. Com isso, a gente pode falar que a gente pode relacionar isso como quanto maior o número de pessoas infectadas, maior pode ser o número de pessoas que... Não, pera. Quanto mais pessoas infectadas, maior pode ser o número de pessoas que serão infectadas ainda. Bom, sobre o segundo tópico, a gente tem qual a sua importância, no caso, a relação entre essas duas coisas. Aqui, digamos que isso seja um o Estado brasileiro. Com isso, dá pra gente descobrir qual foi o ponto de origem, que no caso aqui tá desenhado, qual foi a principal área infectada e de onde surgiu a doença, né? Como aqui está circulado, e como ela se espalhou pelo mapa. Aqui foi para essa direção, depois foi para outra região, e depois infectou o estado todo. Com isso, é possível descobrir o quê? O principal motivo de por que a doença se espalhou. Como alguns motivos, a gente pode citar, por exemplo, o compartilhamento de uma mesma água, por exemplo. Diversas pessoas compartilham uma água e essa água estivesse suja, no caso. Uma pessoa ia ser infectada, aí depois outras pessoas iam ser infectadas, diversas, aí no caso infectou o estado todinho. A gente também pode citar casos de animais, como por exemplo ratos, onde pode infectar uma pessoa, essa pessoa pode, digamos, interagir com outra pessoa e infectando no caso. Bom, sobre o terceiro tópico, a gente tem
a sua relação com o gráfico. Se a gente for analisar um gráfico com uma função exponencial, o gráfico ele vai ficar bastante complexo, principalmente porque ele usa outros fatores que não são usados na função logarítmica. Mas, se a gente for usar a função logarítmica para representar um gráfico, vai basicamente facilitar o entendimento sobre o gráfico. O gráfico fica basicamente assim, porque ele é usado na função do tempo. E com isso, a gente pode entender mais sobre, por exemplo, exemplos de coisas como quantas pessoas foram infectadas, qual foi a área que foi infectada, e alguns dados que utilizam números que podem ser divididos em partes, por exemplo, digamos assim. Na função logarítmica, a gente pode ver que é muito mais fácil e muito mais simplificado do que na função exponencial. Esse foi o nosso trabalho sobre função logarítmica e sua relação com epidemiologia. Espero que tenham gostado e é isso. Obrigado.